Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. E como prometido, vocês viram que ontem eu coloquei um vídeo sobre as notas de direito, as menores notas de direito do Brasil em si, com todas as regiões brasileiras. E hoje eu começo uma série falando um pouquinho, deixa eu ajeitar só o microfone aqui, falando um pouquinho sobre as notas de corte de medicina, as menores notas de corte de medicina do Brasil. A gente começa por uma região, vamos falar de todas as regiões e colocar os dados das universidades que a gente consegue atingir os dados com as cartilhas, etc. Então, o vídeo de hoje vai mostrar muita coisa legal e umas dicas bem importantes. Fiquem até o final, porque vocês vão ter dicas bem interessantes, principalmente para esse curso, que é um curso extremamente concorrido aqui no Brasil. Bom, sem delongas, sem esperar muito, tá aqui, ó. Já fiz uma arte especial para vocês, para falar um pouquinho do que é esse curso e qual a região brasileira que a gente vai trabalhar hoje, que é a região centro-oeste do Brasil, tá? Já mostrar para vocês o seguinte, o que a gente tem aqui, como é que a gente dividiu isso? A gente dividiu da seguinte forma, olha só, pesos, tá? Então, nessa coluna aqui a gente tem peso, as universidades, ampla, L1, L2, L5, L6, L9, 10, 13 e 14. O que é isso, Roberto? Essas são as cotas, tá? Como é que é dividido? Você sabe que as vagas são divididas, metade de vagas para ampla, metade de vagas L1, L2, assim, para as cotas. Então, a gente vai ver como é que essas notas se colocaram no ano passado, é claro, né? A gente está falando do vestibular, né, do Enem, 2021, entre aspas, aconteceu em janeiro e a escolha foi em abril. Bom, primeira coisa importante, eu falei isso muito, quem viu o vídeo do direito, esses são os pesos, vocês devem estar vendo muito pequenininho aí, mas eu vou falar para vocês. Por exemplo, Universidade do Catalão, lá em Goiás, é um braço da Universidade Federal de Goiás, redação, peso 2, natureza, peso 3, humana, peso 1,5, linguagem, peso 2, matemática, peso 1,5. Então todas as universidades vão seguir o mesmo modelo, tá? Essas três universidades vão seguir os mesmos pesos. E aí a estratégia começa aí. Se eu fui muito bem em natureza e de repente aquela universidade dá peso 1 e não fui tão bem em ciências humanas, talvez não seja tão eficiente para mim. Para aquela universidade estar dando peso maior para a ciência da natureza e bem menos para ciências humanas, aí vale a pena. Então vamos lá, como é que ficaram as notas? As notas ficaram da seguinte forma. Na Universidade do Catalão ficou da seguinte forma. 787 foi o último colocado, tá? O último colocado 787, com aquele peso, na ampla concorrência. L1, o que é o L1, Roberto? L1 é aquele renda e escola pública, 758. L2, renda, escola pública e preto pardo indígena, PPI. Essa é uma das cotas mais complexas que tem. L2, 730, você vê pela nota dela, né? Você vê que a nota é bem menor em relação às outras. L5, somente escola pública. E aí você vê que ela é muito próxima da ampla, porque é somente escola pública. Nós sabemos que existem escolas públicas de altíssima qualidade no Brasil, tá? L6, que é escola pública e PPI, lembrando que eu coloquei um 2zinho ali do lado, porque aquilo dali foi a segunda chamada. Então, ou seja, o cara ficou com 729, mas aquela foi a segunda chamada. Ele foi classificado, né? Houve uma segunda chamada e aí ele foi classificado ali. L9, L10, L13, L14 são cotas PCDs, onde você tem um número relativo menor de candidatos, mas as notas em si, elas variam, né? Porque as pessoas também querem fazer o curso de medicina, também têm o direito, também têm, né? Estão estudando para isso. Então, L9, 696, L10, 675, L13, 716, L14, 665. Também segue o mesmo padrão do L1, L2, L5 e L6. A mesma coisa. A diferença é que você entra aí pessoas com deficiência. Então, a Universidade Federal do Catalão, dessa forma. E aí vamos para a Universidade Federal de Goiás, que aí você vai ver o seguinte, por ser a universidade
da capital, é uma universidade que vai ter notas um pouco maiores. Entretanto, olha só, já coloco o seguinte, olha a nota de Ampla, 792. Foi a terceira chamada, galera. Terceira chamada. Da mesma forma, a L1 foi a segunda chamada, 762. L2, 738. L5, 783. Você vê como é que a nota é muito próxima, sim, da Ampla. L6, 739, terceira chamada, tá? L9, 705, L10, 705 e L13, 752. Algumas não tem L14, ou então não tem outras definições. Isso acontece, sim, infelizmente, tá, galera? Infelizmente. E aí a Universidade Federal do Jataí, também em Goiás, também nessa região, você vê 788 na terceira chamada para Ampla, 750 na terceira chamada para L1, 729 na terceira chamada para L2, 776 para L5, 733 para L6, tá? L9 694, L10 651, terceira chamada, PCD, L13 748 e L14 676. Então, para o grupo de Goiás, mais ou menos essa nota, lembrando em consideração que todas as três universidades seguem o mesmo padrão de pesos, tá? Seguem o mesmo padrão de peso. Então, isso é importante também levar em consideração. Às vezes, as pessoas não levam em consideração isso e falam assim, pô, mas a nota foi tal. A gente fala aqui sempre, tá? Vamos para a próxima. E você vê o seguinte, aqui é a escola de saúde, a escola casa de saúde, né? Lá em Brasília, você tem redação peso 2, natureza peso 4, maior, um peso maior, humanas peso 2, linguagem peso 4 também, e matemática peso 3. Então você vê que a pesagem é diferente, a característica é diferente, tá? E aqui eu tenho duas modalidades somente. A modalidade ampla e os alunos de escola pública, somente isso. Então 784 na segunda chamada ficou sendo, tá? E L5, que é somente escola pública, 752. Levando em consideração o seguinte, essa é a média dessa universidade, baseada nos pesos que ela tem. Isso é muito importante. Porque você olha e fala assim, caramba, Roberto, mas é 20 pontos a menos. Existe um peso diferenciado também, tá bom? Então, vamos lá. E aí vamos para as demais universidades que ocupam o Centro-Oeste. Tem algumas que a gente não conseguiu dados, então não adianta eu chegar aqui e inventar qualquer coisa, por exemplo, mas a gente não conseguiu. Mas tentamos achar pontos que são importantes. Como eu falei para vocês vão ficar até o final aqui. Tem uma dica bem interessante, mas bem interessante mesmo, tá? Isso aí, estatística, a gente vai vendo. A gente trabalha com esses dados há muito tempo, então é bem importante você levar em consideração isso. Bom, Grandes Dourados, Mato Grosso, tanto Sinop quanto Cuiabá, utilizam peso 1. Peso 1. Tudo é peso 1. Aquele negócio, se a minha nota foi muito... A minha nota tem que ser boa em tudo. Então você vê o seguinte, até a avaliação de notas é um pouco diferente. Na Universidade Federal do Grande Dourados, eu tenho 795 para amplo, 766 para L1, que é o número maior nota até agora, 735 para L2, também maior nota, 785 para L5 e 741 para L6. Ou seja, na comparação de notas do Centro-Oeste, Grande Dourados está com as maiores notas. Por quê? Porque é peso 1, tá? Porque é peso 1, levando em consideração isso. Vamos fazer a comparação agora no Mato Grosso. E aí tem uma dica muito interessante aqui. Sinop, 791 na terceira chamada, tá? Levando em consideração que é peso 1. Às vezes você tem uma nota de redação que chegou quase a 1000, tá? Mas aqui no peso 1 você tem que ter notas boas em todos, tá? Isso é importante. 763 para L1, 734 para L2, 775 para L5, com 2 na segunda chamada. Agora vem a grande questão, e aí tanto Sinop quanto Cuiabá tem uma dica bem interessante. Como eu falei, essas universidades, elas delimitam vagas para vários tipos de cotas. L1, L2,
Você tem que se enquadrar nessa cota. L2, renda, escola pública e PPI. Você tem que comprovar isso. Fiz até uma live com um aluno que faz parte, inclusive, da Universidade de Brasília, que fez medicina, que passou PCD, e a gente falou um pouquinho sobre essa questão da cota também, de você representar e você, eu sou preto, eu sou pardo, eu sou indígena. Eu, por exemplo, considero pardo, tá? Na minha certidão de nascimento está pardo, tá? São características. Então eu, por exemplo, se eu fosse fazer o vestibular agora, eu faria o vestibular L2. Por quê? Porque eu tinha, quando eu estudei em escola pública, todo municipal estadual aqui no Rio de Janeiro. Minha mãe era do lar e meu pai era vendedor. Na época ele já estava se aposentando. Então não tinha renda e preto, pardo, indígena, tá? Então, consequentemente, eu seria L2. E aí, olha só as notas. 796 para Cuiabá. Você vê que é uma nota bem elevada. Claro, a gente está falando de capital, tá? 762 para L1. 726 para L2 é a menor nota, levando em consideração o seguinte, na terceira chamada, e não completou o número de vagas, tá? Já posso chamar a atenção, primeira dica fundamental tá aqui, ó. Vou até marcar aqui, ó. Primeira dica fundamental é essa aqui. L2 para a Universidade Federal de Cuiabá, né? Desculpa, a Universidade Federal do Mato Grosso em Cuiabá, tá? Tanto Cuiabá quanto Sinop. Nós tivemos algumas questões importantes que foi o quê? Não tiveram candidatos, então sobraram 3 vagas porque não teve candidatos L2 para preencher vagas. Tanto que a nota de corte é a menor de todas, tá bom? A nota de corte é a menor de todas. Vamos lá. E aí você tem L5, 785, eu risquei ali, deixa eu até apagar aqui para ficar melhor, já marquei aqui, pronto. 726 para L2, como eu falei, terceira chamada e sobrou vaga. 785 L5, que é somente escola pública, e aí não tem jeito, galera. A briga aqui é bem acirrada, porque é somente escola pública. E novamente, L6 sobraram vagas também, apesar da nota elevada, 744, que é a maior nota de todos, sobraram vagas ali também. O que acontece é que quando a nota de corte está muito lá em cima, as pessoas fogem dali. Isso nesse vestibular, por exemplo, sobraram 2 vagas para L6, que não foram completadas e não foram ocupadas. Por quê? Não tinha candidato para L6 ali. Mas, Roberto, a nota foi de 744. O cara que, por exemplo, estava lá em Goiás, de repente passaria, né? Porque a nota até foi mais baixa em Goiás, ou em outra, por exemplo, que a nota fosse mais alta, certamente passaria, porque sobrou vaga, sobrou. Como a nota é muito elevada, por exemplo, 745, você estava no 730, muita gente preferiu para o Catalão, para Goiás, para Jataí, porque estava muito mais próximo, e deixou a Universidade Federal de Mato Grosso de lado. Por quê? Porque 744 ele achou que está muito elevado, eu não vou conseguir passar. E sobraram vagas, tá bom? Aí eu vou te dar uma outra dica importante. Olha só L10, pessoal PCD, 576 foi a nota de corte, galera. 686, que foi a menor nota L9. 648 foi a menor nota L13. 625 foi a menor nota L14. E L10, 576. Então, olhem com muito cuidado, galera de cota, muito cuidado mesmo, a Universidade Federal de Cuiabá. Ou a Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, desculpa, novamente. Então, assim, por quê? A ideia principal é fazer com que vocês tenham esse acesso. É isso que a gente quer mostrar para vocês. E a gente vai fazer de todos, tá? De todos, galera. Todas as regiões, tentando todas as universidades, o que a gente puder trazer para vocês, a gente vai sim falar aqui com muita calma, com muita propriedade, para que você tenha assim, anote no seu caderninho, já o pessoal que é cota, já vai anotar lá, Universidade Federal do Mato Grosso, para que você veja que de repente exista uma possibilidade maior ali. Então isso é muito importante para vocês. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral e continua, né, ajudando a gente a crescer aqui no YouTube, né? Bota lá nas redes sociais,
Por quê? Porque tem muita coisa legal aqui. Amanhã, novamente, uma outra região para vocês. Assim, vou falar de todas, tá? Todas as universidades que a gente tiver, a gente vai falar aqui. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.